Se sua fonte chaveada está estourando os capacitores, veja como é que fica. Para resolver esse problema, para não estourar mais esses capacitores, como está esse daqui, ó. Vou ligar novamente. Ó. Aqui eu soldei o fio direto na ponta, para vocês verem a tensão que chega, certo? O que você deve fazer? Nesse vídeo você vai acompanhar o passo a passo de como resolver essa situação para essas fontes não estourar mais capacitor e não trazer mais prejuízo nem para o cliente e nem para assistência técnica. Acompanhe o vídeo, não pule nem um segundinho, que tem muito detalhe, dicas importantes para quem faz manutenção dessas fontes. Acompanhe o vídeo e veja o passo a passo para nunca mais sua fonte estourar capacitor. Fonte aqui o cliente falou que bota ela na tomada e ela liga. Em seguida se desliga 10 segundos depois. Quando passa um tempo, meia hora, uma hora, bota na tomada, ela liga de novo. Ela vai e se desliga. Quando ele tira da tomada, ela acende o display, acende o LEDzinho, o ventilador dá uma giradinha e se apaga. Aqui os dois capacitores estão inchados, certo? E eu verifiquei aqui os dois resistorzinhos, que fica ligado em paralelo a cada capacitor. E os resistores estão bons. Resistorzinho 10K. 10K, tá vendo? Ó, vamos pro próximo. Os resistores estão bons. Estava em paralelo aos capacitores, certo? Não tinha solda fria, tudo direitinho. O resistor tá bom, mesmo assim os capacitores encheu. Porque quando bota na tomada, ela liga e em seguida desliga. Quando você bota na tomada, a tensão alternada da rede entrada 220 ou 110 retifica pela ponte, vem para os capacitores. Em seguida, se o circuito aqui do regulador estiver tudo ok, tá aqui o capacitorzinho da partida. Ele pega direto da rede, vem para cá por uma trilha. A vela aqui vem para onde? Para esses dois diodos aqui, ó. Circuito de partida tá normal, ele dá o primeiro pulso aqui na entrada do regulador, chega a tensãozinha aqui retificada, pulsante. O capacitorzinho filtra, então chega a tensãozinha contínua aqui na entrada do regulador 7815. Sai os 15 volts, gera o primeiro pulso, a fonte funciona, aí entra em ação a bobina auxiliar. Ela dá continuidade na alimentação para não dar queda, porque só esse circuito de partida aqui é pouco para manter esse circuito aqui PWM funcionando. A bobina auxiliar entrou em ação aqui, mandando a alimentação para o diodozinho Moore 120, esse diodozinho aqui, ó. Aqui o diodo. Chegou a alimentação aqui na entrada do regulador através da bobina, então o circuito vai funcionar normal. Só que tudo funcionando, beleza, mas o que acontece para ela desligar? Depois que a bobina auxiliar entra em ação, começa a mandar a corrente, a tensão começa a subir aqui nesse capacitor e na entrada do regulador. Quando ultrapassa 50 volts, o regulador vai bloquear a saída, acaba o pulso. Como o circuito aqui desligou, não tem mais PWM, aí vai sobrar tensão aqui, ó. No canal tem um vídeo explicando sobre isso aqui, exatamente o que acontece aqui e como resolver. Então, nesse caso aqui, acabou o PWM, o regulador desligou porque a tensão na entrada dele estava alta, e simplesmente o capacitor vai subindo a tensão, vai aquecendo os resistores que está aqui para ajudar a descarregá-los, certo? Mas não dão conta, certo? O resistor aqui 10K não dá conta, fica muito calor, às vezes dá solda fria. Nesse caso aqui estava direitinho, mas mesmo assim alterou, a tensão subiu demais. Então a fonte vai, se desliga, começa a inchar o capacitor. E aí pronto, o que acontece? Agora por que ela liga novamente quando desliga da tomada? Quando você desliga aqui, ó, a tensão alternada da entrada, a tensão permanece aqui em torno de 400 volts, certo? Que quando não está ligado, a tensão sobe até 500, 600 volts. Depende do tempo que estiver ligado. Aqui está em torno de 400 volts, aqui está em torno de 55 volts a 60. Que é o que chega quando não tem PWM. Quando você desliga, os resistores aqui já estão entrando em ação, né, aquecido, começa a descarregar os capacitores, certo? E aqui o regulador fica aqui tentando regular a entrada, mesmo bloqueada a saída, ele fica consumindo um pouco de corrente, certo? O que vai acontecer? A tensão desse capacitor vai baixar. Então, quando a tensão desse capacitor aqui baixar para pelo menos 48 volts, aí o regulador vai lá e libera novamente as saídas, fazendo com que chegue PWM e ainda vai ter carga nos capacitores, em torno da metade, aí vai lá, drena a corrente e sai tensão aqui no secundário. Mas em seguida ela vai apagar porque essa tensão aqui acabou e essa aqui vai acabar também. É alguns segundos, em torno de... Ligou na tomada, ela liga por mais ou menos 15 segundos, em seguida se desliga. Aí quando você tira da tomada, ela alguns segundos depois ela vai e liga.
Aí depois que liga, passa mais ou menos de 6 segundos ligado. Então é isso que acontece com essas fontes. Por que estoura esses capacitores? Quando esse N aqui abre, ó. Quando esse N abre, a tensão vai subir. Um simples defeito que causa um grande defeito e causa um grande prejuízo para o cliente, né? Vamos dar continuidade, botar os capacitores, fazer a limpeza aqui, tirar esse dissipador, fazer essa limpeza que está muito sujo. Quem consertou por último, olha como é que deixou lá. Ó, tá vendo? Então aqui eu tiro tudo, faço a limpeza toda, limpa as micas, pasta térmica, limpa a placa toda, bota os capacitor e faz a atualização aqui no circuito para não voltar mais. Foi trocado aqui os dois capacitores, foi botado os 3 diodos novos, 120 amperes, 150 volts. Botado os dois capacitores. Foi trocado os 3 diodos colocados originais, certo? Aqui era de 80 amperes, foi colocado 3 de 120 amperes. Foi feito toda a limpeza na placa. Foram colocados 2 capacitores eletrolíticos que estavam inchados. O principal defeito dessa fonte, o resistorzinho que tem aqui, ó, de 1 mega. Entre os dois capacitores tem um resistorzinho de 1 mega. Marrom, preto e verde, resistorzinho de 1 mega. 1,293, quase 1 mega 3. Digamos que 1 milhão de ohms e 300. Por esse resistor alterado, estourou os dois capacitores, porque no que ele altera, para de funcionar a fonte. A fonte parou de funcionar, aqui a tensão começa a subir, se ela estiver ligada na rede, certo? Então, foi colocado o resistorzinho de 1 mega. Colocado os 3 diodos originais aí bom, 120 amperes cada um. Foi colocado aqui um resistorzinho também aqui, ó, 10R por 2 watts que eu botei. E o capacitorzinho foi colocado por aqui, ó. Vendo? O capacitorzinho foi colocado aqui porque por baixo a trilha estava muito estragada lá, a placa queimada. Eu não quis botar não, fica muito colada aqui, ó. Fica muito colado aqui no transformador. Por ficar colado demais ali não adianta não, que ele ia derreter não, que ia aquecer. Essas fontes aqui, se não fizer uma boa manutenção de qualidade mesmo, sempre vai ficar apresentando problema. Porque o pessoal vai fazer o serviço aí, não bota o diodo original, não dá uma verificada nos capacitores e assim por diante. Então, revisão geral é revisão geral, é o que precisar substituir. Mesmo estando funcionando normal, se o cooler parar, ou você simplesmente conectar ela na rede, se você só conectar ela na rede, direto na rede, se não tiver consumo só em estar ligada, os ventiladores, por acaso eles danificar devido a crosta, maresia ou qualquer defeito aqui no circuito, a tensão vai subir, subir, subir até explodir os capacitores. É isso que aconteceu nessa fonte por 2 vezes. E o cliente trouxe ela aqui para reparo e eu verifiquei que não estava tão inchado, tá pouquinho, tá começando, ó. Vendo? Mas se você observar aqui, ó, como é que ele tá dentro, ó. E o normal é assim, ó. Certo? Normal, não vibra. Agora olha esse aqui. Ó. Vai ser pancada forte não, ó. Solto dentro, estourou, isolou, o terminal isola, ó, o isolamento interno, ó. Normal, né, entre aspas, porque ele também está inchando também. O que que acontece? O circuito aqui do ventilador parou, ou você simplesmente ligar ela na rede sem consumo, olha o que vai acontecer. Acabei de ligar, 203, aí começa a subir tensão, tá vendo? O ventilador parado. Se eu ligar uma carga, ou consumo, uma bateria descarregada, ele vai começar a descer, ó. Tá vendo? Mas aí se por acaso o ventilador parar aqui, acontece isso depois de 1 ano e meio, 2 anos, geralmente os ventiladores param lá. Se ele passar aqui de 400 volts, os dois capacitores em série suportam 400. Então o que que vai acontecer? Vai estourar. Não vou nem deixar para não explodir os capacitores que foi colocado novos. Mas se deixar ele vai explodir. Vou desligar aqui. Vou desligar aqui e explicar o que que vocês devem fazer para resolver esse problema, para não estourar mais esses capacitores. Como está esses aqui, ó. Vou ligar novamente. Ó. Aqui eu soldei o fio direto na ponta, para vocês verem a tensão que chega, certo? O que que você deve fazer? Vamos ligar ela novamente com apenas esse componente adicionado aqui, ó. Soldado aqui entre as extremidades. E vocês vão ver que vai cair a tensão, vai regularizar a tensão sem precisar de nada de carga. Olha lá, vamos ligar. Tá vendo que já vai em 314, tá ligada a fonte, já tem saída, ó, certo? Agora se a gente desligar,
Se a gente desligar o consumo, verifica, ó, vai subindo. Então, você simplesmente com esse capacitor aqui, ó, faz com que ela estabilize novamente, ó, regule, tá vendo? Estabilize não, regule, controla. Independente de estar ligado ou não, ó. Tá vendo? 304 volts. Ó, independente de estar ligado ou não, independente de ter consumo na carga, uma carga aqui ou não. Ó lá, soltou, ó. Começa a subir, vai para 400, 500, 600 até estourar. Ligou, ó, o capacitor. Tá vendo lá? Vou dar um zoom para vocês verem. Ó. Tá vendo? Deixei quebrado aqui só para vocês verem a solda aqui. O que é que deve fazer. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Estabilizou. Controlou, né? De certa forma controlou aqui a voltagem. Certo? Ó, 305. Soltou aqui a solda. Ó lá. Se ligar a carga, vai cair, vai descer. Mas aí quando o ventilador, se o ventilador queimar ou você não estiver usando, simplesmente estiver ligando na tomada aqui, ó, desligar. Tá vendo lá que ela tava subindo? Sobe aqui, tudo bem que já foi desligado, né? Não tá para consumir, para descarregar. Olha, ligou na rede 220 e vou mostrar pra vocês que a entrada C tá 220. Se tivesse mais de 220 na entrada, mesmo com a carga a tensão ia tá alta, né? Olha lá, como controla. Mesmo com carga não ia controlar assim. Então, você liga simplesmente esse capacitor aqui, ó. Ele vai controlar, tá vendo? Ó, soltou ele, ó. Ó. Chega até 500 volts se deixar aí a estoura. Agora vamos desligar aqui da rede. Ó lá. Para não haver curto, eu vou soltar as ponteiras do multímetro. Olha só, para vocês verem aqui como é que tá a tensão. Soldou aqui, ó. Cai, tá vendo a tensão? Volta ao normal. Eu vou medir aqui a C para vocês verem que está em 220. Eu vou apenas desligar, para não haver curto ali. Descarregar os capacitores. Ó lá. Descarreguei. Vou tirar a solda. Fica a carga, mas é pouquinha. Pronto. Vocês verem, agora eu vou medir aqui, ó. Presta atenção, vou ligar novamente. Certo? Vamos ver aqui que vai estar ligado. Ó. Vamos lá. Tira os capacitores daqui para eles não cair. Ó. Contínua. Quantos volts? Vou estar isolando. Tensão contínua. Tá vendo lá? 304, correto? Agora vamos para a C. Ó, temos dois furinhos, dá para medir. Olha lá, 222. Né? Vamos baixar um pouquinho o variável. 220 volts, 60 Hz, correto? Olha lá, ó. Vamos medir aqui, ó, contínua. Ó, 301, certo? Ó, agora vamos desligar o consumo. Observem, 300, e vai subindo, certo? E vamos ver a rede se vai subindo alternado. Ó, 220, 60 Hz, saída, e aí vai subindo até estourar os capacitores. Fazer até perigoso esse teste aqui com ela. Olha, 370 volts, tá vendo, pessoal? Olha, e vai subindo, e a rede lá, 220. Ligou a carga aqui, volta ao normal. Ó. Aí. Então agora vou desligar novamente, descarregar o capacitor e vou botar ali, vou soldar o capacitor para vocês verem. Soldei um, vou soldar o outro. O que falta, né? As garrinhas de jacaré aqui para não precisar estar soldando. Pronto, agora vamos ligar novamente, ó. Certo? Olha lá, e vai. Desligou aqui. Olha lá.
Agora vamos soldar o capacitor. Deixa ele subir lá vai. Não tem limite não isso aí. Ó. Tá vendo? Soldou o capacitor, a voltagem cai. E tá ligado, eu tô tocando aqui, mas como eu tô isolado aqui do chão. Ó. Tá vendo? Fiz esse cortinho pra vocês verem aí, ó. Só a solda do capacitor. Pronto, aí. Pronto, acabou o problema de estourar o capacitor. Tá vendo? Soldou ali, ó, o tubulinho de solda ali, ó. Tá vendo? Daqui é primário, não pode tocar nisso aqui direto não. Olha lá a solda lá direitinho, ó. Tá vendo? Soldou direitinho, ó. Que é o primário, não pode tocar isso aqui com o pé no chão não, que dá choque. Ó, tanto vai ligar o consumo como não. Tá vendo? Então fica legal. E onde é que liga esse capacitor? De onde é que liga esse capacitor? De que ponto é que liga? Do center tape para um dos pinos AC. Agora existe o lado correto, certo? Existe o lado correto. Não pode ligar de qualquer lado não. Se ligar do lado errado, a tensão vai subir ao máximo. Ok, pessoal? Valeu aí. E obrigado aí por vocês terem assistido. Quem gostou do vídeo aí, deixa aquele likezão. E façam isso aí na fonte de vocês que vai resolver o problema de estourar capacitor e vai parar de fazer isso, ó. Aqui, ó. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezão. E vou deixar aqui no canto direito da tela o vídeo que dá a explicação somente o local que vai conectar os dois terminais desse capacitor poliéster, para você ter uma certeza melhor do local bem direitinho, para ficar um vídeo mais explicado. Entra lá no vídeo que lá tá explicando bem direitinho. Valeu!